uma possível definição de multiplicidade de interseção de duas curvas. Então, a gente vai... tem várias maneiras de a gente definir a multiplicidade de interseção de duas curvas planas num ponto. A gente vai ver algumas definições, algumas alternativas de definição ao longo do curso, e hoje a gente vai ver uma primeira maneira de definir multiplicidade de interseção, e para isso eu vou estar explicando o método da resultante. Então, essa abordagem, para essa parte do curso, eu estou seguindo a abordagem do livro do Israel. O livro do Fulton define multiplicidade de interseção de uma outra forma, a gente vai ver isso mais para frente. Mas essa parte aqui vocês podem seguir no livro do Israel. Então, a ideia é o seguinte, deixa eu começar discutindo a resultante em uma variável. Então, a resultante vai ser um objeto que a gente vai definir, que vai nos ajudar a resolver sistemas de equações polinomiais. Então, vamos, de uma forma bem geral, vamos fixar A, um domínio de fatoração única. E vamos tomar dois polinômios FG em uma variável com coeficientes em A. Vou supor que esses polinômios aqui são não constantes. Então, são polinômios não constantes na variável x. E, em geral, o problema que a gente vai estar querendo resolver, a pergunta que a gente vai estar querendo responder é a seguinte. Como é que a gente pode determinar se f e g tem fatores irredutíveis em comum? Então, como verificar se f e g têm fatores irredutíveis em comum. Quando eu digo como verificar, eu estou dizendo algoritmicamente mesmo, né? Então, a gente vai, por exemplo, vamos supor que eu tenho que f é um polinômio de grau m, então deixa eu escrever dessa forma aqui, a x elevado a d mais a1 x d menos 1 até a m e b0 xm, que eu vou chamar de m o grau de f e n o grau de g. Então, a gente tem as expressões aqui dos polinômios e a gente quer determinar se eles têm fatores irredutíveis em comum ou não, sem necessariamente conhecer os fatores irredutíveis de f e g. Então, a gente tem dados os coeficientes, a gente quer, a partir dos coeficientes AI e BI, conseguir dizer se f e g têm fatores irredutíveis em comum. Então, aqui eu estou supondo que m é o grau de f e n é o grau de g. Na verdade, talvez seja útil a gente pensar que aqui, quando eu escrevo dessa forma aqui... Ok, bom, depois eu vou fazer um comentário sobre os graus de f e g, mas então a gente escreve dessa forma e a gente quer responder a essa pergunta. Então, a primeira observação para a gente resolver isso aqui é o seguinte, eu vou deixar como exercício vocês verificarem a seguinte equivalência para a existência de fatores comuns. Então, o exercício é um exercício fácil. Aqui a gente tem que usar que A é um domínio de fatoração única, mas se a gente tiver fatoração única, a gente observa que f e g têm fator irredutível em comum. Se somente se a gente consegue encontrar polinômios p e q
Então, existem P e Q polinômios em uma variável com coeficientes em A, aí agora eu quero que o grau de P seja menor do que o grau de G, N, e o grau de Q eu quero que seja menor do que o grau de F, M, tais que P vezes F é igual a Q vezes G. Então, isso aqui é um exercício simples usando o fato de que esse anel de polinômios tem fatoração única. Então, deixo como exercício. Agora, isso aqui vai ser útil para a gente pelo seguinte. Então, o que a gente agora, em vez de procurar os fatores irredutíveis de F e G, a gente tem que verificar a existência desses polinômios P e Q. Então, vamos supor que eles... então, a gente está procurando esses polinômios. Então, deixa eu escrever aqui formalmente um P que a gente está buscando. O grau tem que ser menor do que N. Então, eu vou começar a escrever ele como C0 x elevado a n menos 1. C1 x menos 2. C n menos 1. E Q D0 x n menos 1. Então, a gente está procurando elementos C0, C1 até Cn-1, D0, D1 até Dn-1, tais que vale essa igualdade aqui. Então, vamos ver quando que vale isso daqui. Então, para a gente ter essa igualdade aqui de polinomial, isso aqui vale. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer é multiplicar PF, multiplicar Q e G e comparar todos os coeficientes de todos os monômios. Então, por exemplo, se eu olhar agora aqui primeiro, então aqui vai ter uma série de condições aqui, olhando para o primeiro coeficiente, então, olhando para o coeficiente aqui de x elevado a n mais m menos 1, o que a gente obtém? Na verdade, talvez aqui, para poder... Vai ficar claro por quê, né? Na verdade, é uma manipulação algébrica. Eu vou mudar um pouquinho os coeficientes de Q. Eu vou dizer que eles são menos os DIs. Isso aqui é só para as minhas equações ali ficarem mais bonitinhas. Então, vamos ver. O coeficiente de x elevado a n mais m menos 1 vai ser... Então, aqui eu tenho P vezes F. Então, aqui a gente tem A0 vezes C0. E aqui, isso aqui vai ser, aí agora aqui, se eu escolher certinho os sinais, isso aqui é justamente para aparecer aqui o B0, D0, mais B0. D0 igual a 0. Agora vamos ver o coeficiente agora de x elevado a n mais m menos 2. Então, o que vai aparecer aqui, eu vou ter primeiro, começando com, vou ter A0 vezes C1 mais, aqui vai também ter um A1 vezes, peraí, aqui vai ter, deixa eu ver, primeiro o coeficiente de P vezes F, desculpa, então é A0 vezes o C1 mais A1 vezes o C0, é isso? C0 mais, e aqui vai ser a mesma coisa, B0, B1 mais B1, D0. E assim por diante até
o último coeficiente constante, que vai ser AMCN menos AMCN menos 1 mais BN de M menos 1. Ok, então assim, aqui a gente vai ter uma série de equações. E o que a gente quer, então, e repara, então a gente tem essas equações aqui, que a gente quer, então isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. A gente tem essa série de equações, e se a gente pensar o que a gente está procurando, então os AIs e BIs são dados, e a gente está querendo encontrar os CIs e DIs. Então, se a gente pensar isso aqui como um sistema linear, isso aqui pode ser visto como um sistema linear nas variáveis CIs e DIs, onde os coeficientes são dados por AIs e BIs. Então, se a gente pensar isso daqui, o que a gente está querendo encontrar é uma solução não nula para esse sistema linear. Então, esse sistema linear a gente quer que tenha uma solução. Então, se somente se esse sistema linear admite solução não trivial. Claro que a gente pode, se todos os CIs e DIs forem zeros, isso é uma solução para o sistema, mas isso aqui é simplesmente tomar o P e o Q como polinômios não iguais a zeros, né? Então, na verdade, a gente tem polinômios aqui não nulos, né? Então, claro que a gente quer o P e o Q polinômios não nulos. Então, a gente quer encontrar uma solução não trivial. E se vocês observarem, esse sistema linear, ele tem n mais m equações e n mais n incógnitas. Então, a gente tem um sistema linear com o mesmo número de equações incógnitas, e para isso ter solução não trivial, esse sistema tem uma solução não trivial, se somente se o determinante da matriz que a gente obtém para poder escrever esse sistema linear se o determinante for nulo. Então, vamos escrever a matriz. Então, antes de escrever isso daqui, deixa eu só reescrever esse sistema. Então, esse sistema daqui, na forma, só para ficar claro, da seguinte forma. Então, o que a gente tem aqui, vou escrever de forma que aqui vão aparecer as... deixa eu só pegar minhas notas aqui. Então, para a gente ter uma solução, eu vou reescrever esse sistema da seguinte forma. Então, vou colocar aqui as variáveis C0, C1 até Cn menos 1, D0, D1 até dm menos 1. Então, aqui são eu estou escrevendo aqui as incógnitas. Agora, eu vou escrever aqui a matriz. E a matriz que vai aparecer aqui vai ser o seguinte. Se a gente olhar com cuidado essas equações, essa matriz vai ser obtida da seguinte forma. Eu começo colocando A0, A1 até a m na primeira linha. Na segunda linha, eu vou repetir a primeira, transladado aqui, então aqui vai ser A0, A1 até a M. E eu vou fazer isso daqui, vou repetir isso M vezes. Então, eu tenho aqui N vezes. Então, eu tenho N linhas de AIs. E depois que eu fizer as N linhas, eu começo a colocar os BIs. Então, aqui onde eu não estou colocando nada, aqui vai ser tudo completo com zero. Depois eu recomeço aqui, B0, B1 até BN, novamente B0, B1 até BN. E eu continuo repetindo isso até colocar M, colocando M linhas de BIs. Então, eu estou reescrevendo esse sistema como sendo
esse produto aqui tem que ser igual a zero. Então, e aqui fica claro que eu tenho uma matriz com n mais m linhas e n mais m colunas. Então, ok. Então a conclusão é que para esse sistema ter uma solução não trivial, o que eu preciso é que a matriz, determinante dessa matriz seja zero. Então, o determinante dessa matriz, isso aqui vai ser um polinômio, um certo polinômio nos AIs, BIs, e para saber se dois polinômios têm fator irredutível em comum, o que a gente precisa verificar é se esse polinômio aqui, o determinante dessa matriz, é zero. Então, isso dá uma maneira efetiva, algorítmica, da gente verificar se dois polinômios têm fator irredutível em comum, sem necessariamente precisar fatorar explicitamente os polinômios. Então, essa aqui é a conclusão. Deixa eu só reescrever, então, essa conclusão. Então, isso aqui vale. Então, afinal, se somente se o determinante dessa matriz aqui é igual a zero. Então, o sistema, os dois polinômios têm fator irredutível em comum. Se somente se existem polinômios P e Q que satisfazem essa equação, e isso vale se somente se o determinante dessa matriz é igual a zero. Então, deixa eu só reescrever aqui a conclusão. A conclusão que a gente chegou é a seguinte. Então, deixa eu repetir aqui o contexto. Então, novamente, seja A um domínio de fatoração única, sim. Oi? Desculpa, eu não estou entendendo. Isso, mas aí a solução única é a solução trivial. Todos os CIs e o DIs são iguais a zero. Né? Então, a gente quer uma solução, lembrando aqui, a gente quer polinômios não nulos. Né? Então, é por isso que a gente colocou aquela condição. Então, em geral, eu tenho A, um domínio de fatoração única. FG polinômios não constantes. E agora, na verdade, eu vou colocar uma hipótese um pouco diferente nos graus. Eu vou escrever M. Eu vou escrever o grau vou supor que o grau de F é menor ou igual a um inteiro M e DG menor ou igual a um inteiro N. M e N aqui são inteiros positivos. Então, ou seja, e aí uma vez que eu tenho essa desigualdade aqui, a gente pode escrever FG dessa forma aqui. Né? Então, escrevemos F como sendo A0 x elevado a M até a M e G B0 x elevado a N até B. Então, aqui, eu estou permitindo que, possivelmente, o A0 e o B0 sejam zero. Então, isso vai ser importante, porque, às vezes, a gente não sabe exatamente qual é o grau do polinômio, a gente só tem então, a gente não sabe se esses A0 e B0 são zero ou não. A gente escreve formalmente os polinômios dessa forma, e quando a gente escreve formalmente, sem impor que o A0 e o B0 são diferentes de zero, né, a gente só sabe que os graus são limitados por M e N.
Então, a gente escreve isso dessa forma e eu vou definir a resultante dos dois polinômios como sendo um polinômio nesses coeficientes A's e B's, dado pelo determinante daquela matriz, né? Então definimos a resultante de F e G, a gente escreve dessa forma aqui, R, F e G, como sendo o determinante da matriz, daquela matriz. Então, a gente escreve A0 até AM, depois B0, B1. E aqui eu estou colocando N linhas de A's e aqui M linhas de B's. Então, escrevendo dessa forma, eu tenho um polinômio e o que a gente observa é que F e G tem, então, o que a gente vê aqui, na verdade, essa resultante, ela é igual a 0, se somente se, na verdade, como a gente relaxou aqui a condição no grau e o F, essa condição da resultante ser igual a 0, ela precisa ser reinterpretada, então aqui tem duas possibilidades, né? Ou o A0 e o B0 são ambos iguais a 0, ou F e G têm fator irredutível em comum. No caso em que a gente vai estar trabalhando, né, sobre um corpo algebricamente fechado, essa condição aqui pode ser reescrita, ter um fator irredutível em comum. Quando a gente tem polinômios em uma variável sobre um corpo algebricamente fechado, é equivalente a ter uma raiz comum, né? Então, quando K é um corpo algebricamente fechado, A igual a K é um corpo algebricamente fechado, o que acontece é que vale que a resultante de F e G é 0, se e somente se ou A0 igual a B0 igual a 0, ou F e G têm uma raiz em comum. Ok, então essa é a conclusão, isso é a resultante em uma variável. E agora a gente vai querer, em vez de encontrar raiz comum de dois polinômios em uma variável, a gente vai querer voltar ao nosso problema que a gente está estudando aqui em curvas algébricas, que é como encontrar os pontos de interseção de duas curvas planas. Então, agora os polinômios, eles não vão ser polinômios em uma variável, eles vão ser polinômios em duas variáveis, ou o caso mais geral, né, o caso projetivo, polinômios homogêneos em três variáveis. Então, nesse caso, a gente vai usar a resultante
para eliminar uma variável, né? Então, isso é um que a gente chama de processo de eliminação, quando a gente quer resolver, encontrar a interseção de duas curvas planas, a gente vai usar a resultante. Depois eu vou explicar isso, mas o que a gente vai estar fazendo, em algum sentido, é projetar em um dos eixos os pontos de interseção, né? Ou, em outras palavras, a gente vai usar a resultante para eliminar uma variável. Então, no nosso contexto aqui, voltando ao contexto de curvas algébricas, então agora vamos tomar F e G, curvas planas projetivas, com grau igual a M, grau de F igual a M e grau de G igual a M. Então, como eu falei, a gente vai usar resultante para eliminar uma variável para encontrar os pontos de interseção entre F e G, né? Então, o que a gente quer fazer, então, a gente vai supor, em geral, para que não tenha, né, se eles tiverem uma componente irredutível em comum, a gente tem um número infinito, né, de pontos na interseção, vai ter toda uma curva na interseção. Então, vamos supor que F e G não têm fatores irredutíveis em comum. E a gente quer encontrar, então a gente já sabe que esse conjunto F interseção G é finito, e a gente já quer encontrar esses pontos de interseção. F interseção G. Ok, então a gente sabe, em algum sentido, resolveu, né, o problema anterior, né, de encontrar zeros comuns de polinômios em uma variável. Então, o que a gente vai fazer é, formalmente, vamos pensar nesses polinômios como sendo polinômios em uma variável com coeficientes polinômios nas outras variáveis, né? Então, vamos escrever F como sendo, então eu vou escrever da seguinte forma: A0 YM mais A1 YM menos 1 até AM e G B0 YN mais B1 YM menos 1 até Bn. E aqui, o F, lembrando, o F e o G são polinômios homogêneos de grau M e N. Então, aqui, os A's e os B's polinômios, né? Então, são polinômios nas variáveis x e z, homogêneos de grau I. E aqui a gente tem uma questão, né, que aqui fica bem clara a questão do grau formal. Então, a gente está supondo que o F e o G têm graus M e N. Mas quando a gente escreve dessa forma, a gente não tem como garantir que o A0 e o B0 são diferentes de zero. Então, como polinômios em Y, eles não precisam necessariamente ter grau M ou N, né? Então, essa observação aqui, observa que a gente poderia ter que A0 poderia ser zero, né? Então, observa que o A0, o que significa dizer que o A0
é igual a zero, né? Então, se esse coeficiente aqui for zero, ainda assim o f pode ter grau m, mas se esse coeficiente aqui for zero, a gente observa que isso daqui vale se somente se o ponto 0, 1, 0, vou chamar esse ponto de P0, o ponto P0 com coordenadas 0, 1, 0, pertence à curva f. Da mesma forma, o coeficiente B0 ele pode ser 0 e ele vai ser 0 se e somente se esse ponto com coordenadas 0, 1 e 0 pertence à curva G. Então, aqui a gente tem que, a gente vai precisar levar em conta essas possibilidades do A0 e o B0 serem 0, né? Ok, então mas tudo bem, a gente escreve formalmente, né, como esses polinômios, como polinômios de grau no máximo m, no máximo n e y, e agora a gente pode definir a resultante de fg que elimina a variável y, né? Então, a gente define a resultante de f e g, né? Aqui, se eu quiser ser bem explícita, né? Eliminando a variável y como sendo, vou escrever a notação, essa daqui RFG, isso aqui vai ser um polinômio em x e z, isso aqui vai ser o determinante da matriz obtida da mesma forma que eu escrevo na primeira linha os coeficientes de f, eu repito isso n vezes e depois eu começo a colocar os coeficientes de g. Aqui eu tenho n linhas e aqui eu tenho m linhas. Ok, então eu tenho agora aqui, isso aqui é um polinômio as variáveis x e z. E o que a gente viu é que esse polinômio é identicamente nulo esse polinômio como um polinômio de fg, ele é identicamente nulo se e somente se valem duas possibilidades, né? Ou A0 igual a B0 igual a 0, né? Então isso daqui vale por aquela observação se e somente se aquele ponto P0 ele está na interseção de f e g, ou f e g tem fator irredutível em comum. Então, a gente vai supor, né, a gente vai querer aplicar, a gente vai querer aplicar
esses resultados, essas ferramentas no contexto do teorema de Bézout, que a gente tem duas curvas planas sem fatores irredutíveis em comum. Então, vamos fazer daqui em diante, vamos fazer essa hipótese. Né? Então, vamos colocar algumas hipóteses. Então, primeira hipótese, né, que a gente vou chamar de hipótese 1, como a gente vai querer estar no contexto do teorema de Bézout, a gente vai supor que o F e o G não têm fator irredutível em comum. Então, vamos supor que F e G não têm fator irredutível em comum. E vamos supor, vamos fazer essa primeira, vamos supor também que o A0 e o B0 não são ambos iguais a zero, ou seja, que aquele ponto não está na interseção de F e G. Então, isso é um pouco essa hipótese. A primeira hipótese é natural, do ponto de vista do teorema de Bézout. A segunda hipótese, dizer que um certo ponto não está na interseção, não é muito natural, mas, em geral, o que a gente pode fazer é fazer uma transformação projetiva para que isso aconteça. Né? Então, vamos supor, fazendo uma transformação projetiva, se necessária, a gente pode supor que esse ponto não está na interseção de F e G. Então, a resultante não é identicamente nula. Né? Então, com essas hipóteses, esse polinômio de F e G não é identicamente nulo. E agora a gente vai ver que polinômio é esse. Né? Então, por exemplo, qual é o grau desse polinômio? Então, o que a gente vai ver agora é que, na verdade, então esse aqui é um polinômio em x e z, mas a gente vai ver que, na verdade, esse polinômio é um polinômio homogêneo nas variáveis x e z e de coeficiente m vezes n. Então, deixa eu escrever isso como uma proposição. Precisava de mais giz branco aqui. Ok. Então, aqui a gente vai estar no contexto, a gente vai estar nesse contexto aqui, então, sob as hipóteses 1 e 2, a resultante é um polinômio homogêneo de grau n vezes m. Então, é isso que a gente vai mostrar agora. E esse produto dos graus aí, n vezes m, repara que isso é exatamente, né, o que nos diz o teorema de Bézout ser a soma das multiplicidades dos pontos de interseção. Ok, então vamos ver como que a gente prova isso. Então, para provar essa proposição, a gente vai ter que usar uma caracterização dos polinômios homogêneos. Então, vou deixar como exercício vocês verificarem o seguinte, né? Então, vou colocar exercício
Isso é uma caracterização de polinômios homogêneos, né? Então, um polinômio R nas variáveis x e z eu quero aqui um polinômio não nulo, né? Polinômio não nulo nas variáveis x e z, ele é homogêneo de um certo grau, homogêneo de grau D, se somente se, quando eu avaliar esse polinômio em lambda x, lambda z, isso daqui é exatamente lambda elevado a d r de xz para qualquer elemento lambda do corpo. Então, o que a gente vai fazer é verificar, né? Então, verificar que o polinômio é homogêneo de grau mn usando essa caracterização aqui. Então, no nosso caso, vamos escrever, então, que a gente vai, deixa eu primeiro começar a relembrar aqui, acho que eu vou usar aquela matriz, talvez eu precise de uma matriz para ficar claro maior, né? Deixa eu reescrever aqui o R de x, z, RFG de xz, vai ser, então, determinante, deixa eu escrever essa matriz, talvez eu precise de mais A0, A1, A2, até AM. A gente faz o determinante dessa matriz aqui. Novamente, aqui eu tenho m linhas e aqui eu tenho m linhas Bs. Então, a gente quer... Então, essa aqui é a expressão por definição da resultante. E o que agora eu vou fazer é o seguinte, eu vou ver o que acontece. A gente vai usar bastante álgebra, na verdade, basicamente álgebra linear aqui, né, nessa demonstração. O que eu vou fazer, em vez de calcular para x, o que acontece quando eu multiplico por lambda. Então, tem aqui lambda x e lambda z. Então, quando eu multiplico x e y por lambda, o que está acontecendo aqui? Lembra, os AIs e o BIs são polinômios homogêneos de grau I. Então, quando eu substituo x e z por lambda x, lambda z, o que vai aparecer aqui vai aparecer um lambda, aqui vai aparecer um lambda ao quadrado, aqui um lambda m, aqui vai aparecer, novamente, né, lambda até lambda m, aqui lambda ao quadrado até lambda n, lambda até lambda n. Ok? Então, o que a gente quer agora é comparar esse determinante com o determinante original. Agora, a ideia aqui vai ser o seguinte, a gente vai usar esse resultado de álgebra linear que diz para a gente o seguinte, que se eu tenho uma matriz quadrada e eu multiplico uma das linhas por um certo lambda, ou uma das colunas por um certo lambda, o efeito no determinante é multiplicar pelo mesmo lambda. Então, se eu multiplico uma única linha por lambda, o determinante da nova matriz ele vai ser também multiplicado por lambda. Então, o que a gente vai fazer é explorar isso aqui. Então, a gente observa que se a gente olha para essa coluna aqui, o que a gente queria é que todas as colunas fossem múltiplas de uma mesma potência de lambda. Então, o que a gente vai fazer é, primeiro,
a gente vai multiplicar algumas linhas por potências de lambda, de forma que as colunas todas sejam multiplicadas sejam múltiplos da mesma potência de lambda. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui, deixa eu usar uma outra cor para tentar ficar claro, o que a gente vai fazer aqui é multiplicar toda essa linha aqui, essa segunda linha aqui, eu vou multiplicar por lambda. Então, se a gente fizer isso, o que vai acontecer é que aqui vai aparecer um lambda, aqui, na verdade, vai ficar lambda ao quadrado, até lambda AM mais 1. A próxima linha, eu vou multiplicar por lambda ao quadrado. Então, talvez eu devesse ter colocado mais uma linha aqui, mas o que eu quero fazer, a próxima linha aqui, eu teria um A0 aqui, na próxima linha, eu quero que seja lambda, que tenha um lambda ao quadrado. Então, eu vou multiplicar a segunda linha por lambda ao quadrado e assim por diante. Quando eu chegar nos BIs, a mesma coisa, eu vou multiplicar essa primeira linha de BIs, eu vou multiplicar, a segunda linha de BIs, eu vou multiplicar por lambda. Então, aqui vai aparecer lambda, aqui vai aparecer lambda ao quadrado e assim por diante, até lambda n mais 1. E a mesma coisa, vou multiplicando até aqui, na verdade, aqui, a última linha que eu multiplicar aqui dos AIs vai ser por lambda a n menos 1. E aqui eu faço a mesma coisa até multiplicar a última linha por lambda a m menos 1. Quando eu faço isso, na verdade, agora eu não tenho mais essa resultante original, porque eu multipliquei algumas linhas, mas isso daqui, na verdade, vai ser essa resultante aqui, vezes um lambda a uma certa potência, que vai ser exatamente a soma dessas potências aqui. Então, aqui a gente vai ter aqui um certo, vamos chamar de M, é que vai ser igual a esse determinante aqui. E esse M aqui, deixa eu escrever, né, explicitamente, esse M aqui, ele vai ser lambda elevado, então isso aqui vai ser lambda vezes lambda 2 até lambda m menos 1 vezes lambda 2 até lambda n menos, n menos 1 aqui e m menos 1 aqui. Ou seja, isso daqui é exatamente... Bom, eu deixo vocês fazerem a conta. Isso daqui vai ser lambda elevado. Então, a soma... Bom, deixa eu escrever isso aqui. Então, isso aqui vai ser lambda elevado. Então, vai ser a soma de 1 até n menos 1, que isso aqui vai ser n menos 1 sobre 2, mais m menos 1 sobre 2. Só que depois que a gente faz isso, esse determinante aqui, o que a gente observa é o seguinte, olha, a segunda linha, eu tenho todos os elementos multiplicados por lambda. Na segunda linha, a segunda coluna tem todos os coeficientes múltiplos de lambda. Na segunda, a terceira coluna tem todos os coeficientes multiplicados por lambda ao quadrado e assim por diante. Então, esse determinante aqui, ele vai ser lambda elevado, então aqui vai ser a 1 mais 2 até n mais n menos 1, então isso aqui vai ser n mais m vezes n mais m menos 1, vezes a resultante original, onde eu não tinha nenhum lambda, né? R de fg avaliado em x. E agora, se vocês fizerem a conta aí, vocês vão verificar que isso daqui, ou seja, em outras palavras, isso aqui está dizendo que a resultante
avaliada em lambda x, lambda z, é lambda elevado a n mais m vezes a resultante em xz. Isso é exatamente, né, o critério que eu mencionei aqui, que verifica que esse polinômio é, portanto, um polinômio homogêneo de grau desculpa, aqui deveria ser n vezes m, né? Quando a gente vai ter aqui. Então, aqui o que eu quero. Vai ser n vezes m. Perdão. Os termos n ao quadrado, m ao quadrado e nm vamos cancelar com aquele outro lado ali. E vai sobrar só o n vezes m duas vezes. Aqui tem que ter provavelmente um dividido por 2. E aqui a gente tem exatamente. Então, isso aqui é bom vocês fazerem essa conta, mas isso aqui é só uma verificação. Então, com isso, a gente tem aqui esse grau aqui do polinômio homogêneo. Ok, então, com isso, a gente verifica essa proposição. Então, a gente verificou, né, que sob as condições um e 2, a gente tem que a resultante é um polinômio homogêneo de grau m vezes n. Como a gente está sob um corpo algebricamente fechado, a gente pode escrever esse polinômio como produto de fatores lineares. Então, isso aqui, afinal, vai ser o produtório de i igual a 1 até um certo L de AI x mais BI Z elevado a um certo MI. Aqui eu estou pensando nisso daqui como uma decomposição por fatores irredutíveis não associados, ou seja, AI, BI, diferente de AJ, BJ, se I for diferente de J. E o grau desse polinômio, que é a soma daquela ordem, daqueles expoentes ali, vai ser exatamente n vezes m. Então, eu tenho, pensando nisso daqui agora como um polinômio homogêneo em duas variáveis, né, como ele vai ter exatamente n vezes m raízes em P1 contados com as devidas multiplicidades, né? Então, as raízes dessa resultante em P1 são exatamente os pontos da forma menos BI aí. Então, eu tenho n vezes m desses pontos contados com as suas devidas multiplicidades MI. Ok, então agora vamos ver o que esses zeros, né, estão representando. O que esses zeros da resultante, esses n vezes m contados com multiplicidade zeros da resultante, né, o que eles querem dizer sobre o nosso problema original, a interseção de f e g. Então, vamos fixar. Ok, então agora vamos fixar um ponto de P1. Ou seja, vamos pensar x0, z0, um ponto de P1.
Então, vamos verificar quando que o R de x0, z0 é igual a zero. Então, a gente viu que isso daqui é igual a zero, né? Que aqui, novamente, sob essas condições aqui, o que isso aqui quer dizer? Então, deixa eu reescrever aqui. Lembra que a gente tinha aqui o F, ele era A0 YM mais até AM, e o G vai ser B0 YM até BN. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu fixei aquele ponto, eu posso agora definir um polinômio em uma variável, f de y, como sendo o f de x0, y, z0. Né? Então, o que eu estou fazendo é avaliando em x0, z0, e o y eu mantenho como variável. Né? Então, isso daqui vai ser um A0 de x0, z0, ym, assim por diante, até o último coeficiente aqui, que vai ser o AM avaliado em x0, z0. E eu vou definir o G de y, um polinômio em uma variável, como sendo G de x0, y, z0. Aqui, na verdade, isso daqui, talvez, na verdade, eu deveria ser um pouquinho mais precisa aqui. Como esses polinômios aqui, esses coeficientes, eles vão depender do x0, y0. Né? Então, isso aqui eu vou tomar x0, z0, elementos de K. Não estou vendo como um ponto, por enquanto, não estou vendo como um ponto de P1. Estou fixando dois elementos de K. E o que eu faço o que eu faço é definir esses polinômios em uma variável, avaliando os coeficientes em x0 e z0. Bn, x0, z0. Então, eu tenho esses dois polinômios em uma variável, com coeficientes em K. Então, agora o que a gente observa é o seguinte, que essa resultante aqui, nada mais é do que, deixa eu reescrever isso daqui, então a gente tinha aqui a resultante de F e G, e a gente avaliou em x0 e z0. Então, isso daqui nada mais é do que a resultante desses polinômios deshomogeneizados, desses polinômios f e g em uma variável que eu defini, né, agora que são polinômios em uma variável só. Então, esse polinômio, a resultante avaliada em x0, z0, é exatamente a resultante desses polinômios em uma variável f e g. E isso daqui vai ser zero quando se e somente se. Bom, a gente já está supondo que o A0, né, a gente está sob aquelas hipóteses 1 e 2, né, então a gente está supondo que o A0 e B0 são diferentes de zero. Né, então, o que a gente vai obter aqui é que isso daqui vale se e somente se esses polinômios f e g têm raiz em comum
E isso daqui vale exatamente se existe um y0 tal que x0, y0, z0 pertence à interseção de f e g. Então, f e g ter uma raiz em comum significa que a gente consegue encontrar um y0, que é a raiz dos dois, ou seja, x0, y0 e z0 está na interseção de f e g. Ou seja, deixa eu fazer um desenho aqui para ficar claro o que a gente está fazendo. Então, aqui eu tenho... Vou fazer só um desenho de A2. Então, aqui a gente tem duas curvas planas FG. F e G. Então, o que a gente quer fazer é encontrar esses pontos de interseção. Então, o que a gente está vendo aqui é um ponto aqui, que seria um ponto da forma x0, y0, z0. Se esse ponto está na interseção de f e g, o que a gente está vendo é que ele o x0, z0 é zero da resultante. Então, o que a gente está fazendo lembra que a gente já definiu, deixa eu relembrar que a gente definiu na aula passada, a gente já considerou a projeção. Então, isso aqui é a projeção. Vai de P2 menos o ponto P0, que é o ponto com coordenadas 0, 1, 0, para P1, que leva a um ponto com coordenadas projetivas x, y, z, no ponto com coordenadas projetivas x, z. Né? Então, o que a gente está fazendo é olhando para a projeção desse ponto. A gente está olhando para a projeção dos pontos de interseção. Vou colocar aqui em outra cor. Então, a gente olha para a projeção desses pontos de interseção. Aqui a gente tem aqui. A gente olha para a projeção desses pontos de interseção, nesse P1, e o que a gente está vendo, então, é que os zeros da resultante, vistos como pontos em P1, são exatamente a projeção dos pontos de interseção de F e G. Então, deixa eu escrever isso. Então, o que a gente observou aqui é que os zeros, as raízes da resultante visto como pontos de P1 são as imagens pela projeção π dos pontos de interseção de F e G. Então, a gente começa com polinômios de grau m e n. A gente escreve formalmente esses polinômios como polinômios na variável y e coeficientes em x e z, constrói dessa forma a resultante, e se a gente encontra, aí a gente pode calcular quais são os zeros dessa resultante, e aí depois, uma vez que você encontra os zeros, você pode substituir na equação de f ou de g para poder encontrar o y0. Então, essa é uma forma explícita da gente calcular esses pontos de interseção. E aí, agora, o que a gente quer fazer? Né? Então, intuitivamente, então isso é para a gente encontrar os pontos de interseção. E agora a gente vai querer definir
as multiplicidades de interseção. Então, a gente pode usar agora a mesma ideia que a gente usou quando a gente definiu multiplicidade de interseção entre retas e curvas. A gente tem aqui a decomposição da resultante por fatores lineares, e a gente pode usar essa ordem dos zeros aqui, que aparece nessa decomposição da resultante, para definir a multiplicidade de interseção. Então, essa é a ideia. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui. Vou dar um exemplo para mostrar o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente projeta, né? O que poderia acontecer aqui? A gente poderia ter dois pontos distintos, por exemplo, aqui eu coloquei próximos, mas poderia ter dois pontos distintos que projetam sobre o mesmo ponto. Então, isso vai ser refletido numa multiplicidade aqui, numa certa ordem do zero, que não necessariamente corresponde a uma multiplicidade de interseção. Então, deixa eu dar um exemplo, que eu acho que vai ficar mais claro no exemplo. Ok, então, vou considerar as seguintes curvas. Curva f, x2 mais y2 menos 2 vezes xe, e a curva g vai ser y2 menos x. Então, deixa eu fazer um esboço da parte afim real dessas curvas. Ok, então aqui. Deixa xy. Deixa eu tentar fazer aqui. Então, a primeira, o f, ele vai ser um círculo, né, com centro aqui. Esse aqui é o f. E o g é uma parábola, eles passam por esses pontos aqui. Então, aqui eu tenho 3 pontos de interseção. Esse aqui é o G. Aqui, então, acho que está. Então, aqui, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu vou escrever aqui, eu vou deixar, vocês podem fazer a conta para verificar, mas deixa eu escrever aqui a resultante de FG. Quando eu elimino a variável y, isso daqui, se vocês fizerem as contas, isso daqui vai ser x ao quadrado, x menos z ao quadrado. Então, o que a gente vê é que essa resultante, ela tem 2 zeros em P1. Aqui em x igual a 0, que é esse daqui. E aqui na parte afim seria x igual a 1, x igual a z, que é x igual, que eu fazendo z igual a 1 é x igual a 1. Então, isso aqui é esse daqui e esse. E essas duas raízes da resultante, x igual a 0 e x igual a z, né, ou x igual a 1 no plano afim, elas aparecem com multiplicidade 2. Mas elas aparecem com multiplicidade 2, então aqui eu tenho a multiplicidade 2 para as duas raízes, mas elas aparecem por multiplicidade 2 por motivos diferentes, tá certo? Com x igual a 0, essa multiplicidade 2 ela está refletindo o fato geométrico que as duas curvas se interceptam tangencialmente nesse ponto.
Então, a multiplicidade 2 aqui está vindo do fato a explicação geométrica para essa multiplicidade 2 é que a gente tem uma interseção tangencial nesse ponto. Por outro lado, quando a gente olha agora para o x igual a 1, essa multiplicidade 2, na verdade, ela está refletindo o fato de que eu tenho dois pontos de interseção de f e g que são projetados no mesmo ponto de P1. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente vai ver depois que essas duas interseções aqui, elas são interseções transversais, né? Essas tangentes de f e g são distintas nesse ponto, então essa é uma interseção transversal. Então, a gente vai ver que elas têm uma multiplicidade de uma interseção transversal de duas curvas não singulares é sempre 1, a gente vai ver mais para frente, mas elas projetam no mesmo ponto, né? Então, o que a gente poderia fazer nesse caso aqui? Então, nesse caso, o que a gente poderia fazer em vez de eliminar a variável y, o que acontece se a gente eliminar a variável... agora eu vou eliminar a variável x, né? Então, o que a gente vai fazer agora em vez de projetar, então, o que a gente fez quando a gente eliminou a variável y, é projetar aqui no eixo x, né? Ou no P1 com coordenadas x, z. Então, o que a gente vai fazer agora é projetar no eixo y, né? Ou no P1 com coordenadas y, z. Então, quando a gente faz isso, né? Então, se a gente eliminar a variável x, então a gente define agora a resultante de f e g, e agora isso vai ser um polinômio em yz. O polinômio, se vocês calcularem a resultante dessa forma aqui, vocês vão ver que isso aqui vai dar y2, y menos z, y mais z. Então, o que a gente tem aqui é, novamente, a gente continua tendo aqui essa multiplicidade 2 aqui dessa raiz, mas aqui a gente agora tem duas raízes com multiplicidade 1. E isso aqui simplesmente vem do fato que agora quando a gente projeta na reta x igual a 0, né? Então a gente está projetando aqui no eixo y. Então o que a gente tem aqui agora são três pontos. Esse aqui, então, aparecendo com multiplicidade 2 e, de fato, ainda refletindo essa interseção tangencial das duas curvas. E esses dois pontos agora aparecem com multiplicidade 1. Então, a ideia do que a gente vai fazer, a ideia é para definir a multiplicidade de interseção, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente não pode simplesmente projetar em qualquer reta, a gente vai ter que escolher de maneira, né, tomar um cuidado para projetar numa reta de forma que todos os pontos de interseção, a gente tem uma bijeção entre os pontos de interseção e FG e as suas projeções numa reta adequada. Então, para isso, a gente tem que escolher de maneira cuidadosa o ponto da onde a gente está projetando, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu reescrever isso. Eu escrevi isso de uma forma um pouco diferente, em vez de, para poder definir a resultante, o que a gente vai fazer é uma transformação projetiva de forma que todas as nossas hipóteses sejam satisfeitas, né? Então, deixa eu colocar aqui uma hipótese extra, né? Então, vamos fazer mais uma hipótese. Então, agora a hipótese 3 vai ser o seguinte, que então, o que a gente vai querer é que exista uma bijeção entre os pontos de interseção de F e G e suas projeções. Ou seja, em outras palavras, o que a gente vai pedir é que para cada
aqui. Quando a gente olha para a projeção de P2 menos o ponto P0 para P1, a gente vai pedir que isso induza uma bijeção entre os pontos de interseção de F e G e a sua imagem em P1. Então, isso seria, por exemplo, o caso desse exemplo aqui, quando a gente escolhe a projeção adequada, né? A projeção agora no eixo Y. Então, fazendo essa hipótese aqui, aí a gente pode definir, então sob todas aquelas hipóteses 1, 2 e 3, um, 2 e 3, definimos a multiplicidade de interseção. Então, o que a gente tem sobre essas hipóteses, então a gente tem um ponto P então a gente tem uma bijeção entre os pontos de F interseção G e as raízes da resultante. Então, um certo ponto aqui na interseção P, ele vai corresponder a uma das raízes da resultante, né? Então vai ser um dos elementos da forma menos B e AI, né? Onde a gente escreveu a resultante daquela forma como produto de fatores lineares, né? Então aqui é onde a gente escreveu aqui a resultante como produtório de igual a 1 até L de AIX mais BZ elevado a M. Então, a gente tem essa bijeção e agora a gente pode definir. Então, sob essas hipóteses, a gente define a multiplicidade de interseção de F e G em P Então, novamente, a gente usa essa anotação aqui, multiplicidade de interseção de F de G em P, a gente define como sendo a ordem do zero correspondente aqui, da raiz da resultante correspondente, né? Então, isso aqui vai ser exatamente o MI, né, onde eu estou pensando que o P corresponde à raiz menos BI aí. Então, a sua multiplicidade de interseção é a ordem do zero correspondente da resultante. Okay? Então, essa é uma forma da gente definir a multiplicidade de interseção. E no caso geral, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar.
Então, deixa eu relembrar que essas condições, deixa eu relembrar as condições, as nossas condições que a gente foi impondo. Então, primeiro, essa hipótese era a hipótese natural do ponto de vista do teorema de Bézout, que F e G não têm fatores irredutíveis em comum. A segunda hipótese que a gente fez é que aquele ponto P0 com coordenadas 0, 1, 0 não pertence à interseção de F e G. E 3, a gente fez essa outra condição aqui, que eu vou reescrever da seguinte forma. Então, a gente cria uma bijeção entre os pontos de interseção e as suas raízes pela projeção desse ponto aqui. Então, em outras palavras, o que a gente tem é que cada reta, uma reta passando por P0 contém, no máximo, um ponto da interseção de F com G. Então, essa aqui, deixo vocês contemplarem um pouco, mas é exatamente a mesma condição que eu estou colocando aqui, né? Então, aqui, esse π é a projeção do ponto P0. Quais são as fibras dessa projeção, né? Então, as fibras dessa projeção são exatamente as retas que passam por P0, depois que eu elimino o P0, e a gente está pedindo, então, que ela só pode interceptar o FG em, no máximo, um ponto, né? Então, a gente, com essas condições aqui, a gente consegue definir a multiplicidade de interseção, e o teorema de Bézout, ele sai como um corolário da definição, né? Então, a gente, na verdade, definindo multiplicidade de interseção dessa forma, usando a resultante, né, o teorema de Bézout é automático, é uma tautologia, né? Então, sob essas condições aqui, a gente observa que vale nessas condições vale o teorema de Bézout. Então, duas curvas projetivas sem componentes irredutíveis, elas vão se interceptar em exatamente o produto dos graus pontos, se a gente só contá-los com as devidas multiplicidades. Mas essas condições aqui, então, essa primeira condição ela é natural do ponto de vista do teorema de Bézout, né, que a gente pedir que as curvas não tenham fatores irredutíveis em comum, mas pedir que um determinado ponto não esteja na interseção, ou essa condição aqui sobre as retas que passam por P, não é uma condição natural. Então, o que a gente vai fazer no caso geral, a gente pode não ter válidas essas condições 2 e 3, e aí o que a gente faz é aplicar uma projetividade para que elas fiquem válidas e a gente possa, então, definir a multiplicidade de interseção. Então, deixa eu só escrever isso. E o que a gente vai ter que verificar, na verdade, é que a gente tem que fazer aí uma escolha de uma transformação projetiva para a gente ficar numa situação em que variam essas condições, mas essa transformação projetiva não é única. Então, o que a gente tem que ver é que a multiplicidade que a gente obtém depois de fazer essa transformação projetiva, ela não depende da transformação projetiva. Então, deixa eu só escrever isso daqui. Isso a gente vai verificar na próxima aula. Então, mas deixa eu já colocar aqui. Então, no caso geral,
Então, como é que a gente vai proceder? Então, vamos começar, então deixa eu começar com todas as hipóteses aqui. Então, seja K um corpo algebricamente fechado, e FG curvas planas projetivas sem componente irredutível em comum, ok, então o que a gente já viu? A gente já viu que o número de pontos de interseção, né, com essa hipótese de não ter componente irredutível em comum, a gente já viu que a interseção de FG consiste de um número finito de pontos. Então, já vimos que F interseção G é finito. Então, isso aqui segue do teorema de Stude. Do lema de Stude. Então, deixa eu escrever F interseção G. Isso vai ser um certo conjunto de pontos P1 até Pn. Ok? E aí, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, vamos olhar. Então, a gente vai fazer uma transformação projetiva, a gente vai fixar um certo ponto que seja diferente desse ponto P1 até Pm, e aí a gente pode fazer uma transformação projetiva de forma que esse ponto, que não está na interseção, seja levado no P0. Então, isso vai cuidar da condição 2. Mas a gente vai ter que cuidar também da condição 3. Né? Então, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos considerar, então a gente tem um certo conjunto finito de pontos aqui, e vamos considerar todas as retas que ligam pelo menos dois desses pontos. Né? Então, sejam L1 até LT, as retas que passam por pelo menos dois dos PIs. Então, novamente, a gente tem um número finito de pontos, então a gente tem um número finito de retas que ligam pelo menos dois desses pontos. Então, a gente olha para essas retas e agora o que a gente faz é, como a gente está sobre um corpo algebricamente fechado, essas retas, elas não vão cobrir todos os pontos de P2. Então, a gente tem P2, a gente tem um número finito de retas, sempre tem um ponto que está fora dessas retas. Né? Então, a gente toma esse ponto, vamos tomar, seja P, um ponto de P2, menos a união dessas retas. E agora o que a gente faz é uma transformação projetiva que leve esse ponto P, que está fora de todas essas retas, no ponto P0 com coordenadas 0, 1, 0. Então, a gente vai escolher agora
φ em PGL2K, uma transformação projetiva que leve o ponto P, que a gente fixou ali, no ponto P0 com coordenadas 0, 1, 0. E agora o que a gente observa é o seguinte, note que as curvas, a gente vai aplicar essa transformação projetiva a F e a G. Então, lembrando que esse daqui aplicar uma transformação projetiva a F é a mesma coisa que eu pegar o polinômio de F e avaliar em φ a menos 1 de x, y, z. Então, a gente olha para a ação dessa transformação projetiva nos polinômios F e G, e a gente observa que para essas curvas, a gente tem as condições 1, 2 e 3 válidas. Então, a gente note que φF e φG satisfazem as condições 1, 2 e 3. Então, FG não tem componentes irredutíveis em comum, então o mesmo vale para sua imagem por φ. A condição 2 pedia exatamente que o ponto P0 com coordenadas 0, 1, 0 não tivesse na interseção. E esse ponto P0 é a imagem de um ponto que a gente escolheu já fora daquelas retas. Em particular, né, não passa por nenhum dos pontos PIs. E a terceira condição justamente está pedindo agora que as retas que passam por P0 podem conter no máximo um dos pontos de interseção. Então, exatamente, a gente escolheu esse ponto de forma que ele pudesse ser levado em P0 e isso tudo agora está satisfeito. Então, agora, a gente agora tem duas curvas que satisfazem essa condição e agora a gente pode definir a multiplicidade de interseção. Agora talvez eu queira eu chamei de P, talvez P não tenha sido uma boa notação, mas tudo bem. A gente agora vai definir a multiplicidade de interseção de F e G em um ponto Q. Então, a gente vai definir da seguinte forma, a gente vai, coloquei de forma mais ou menos. Então, isso aqui vai ser 0 se o ponto Q não pertence à interseção de F e G. E se ele estiver na interseção, o que eu faço é aplicar essa transformação projetiva para ficar naquela condição boa ali, e ali eu uso a ordem do zero da resultante para definir a multiplicidade de interseção. Então, isso aqui vai ser agora, eu olho para a imagem de F e a imagem de G. Então, isso aqui eles vão se interceptar no ponto φQ. E para esses aqui, satisfazendo, como φF e φG satisfazem aquelas condições 1, 2 e 3, a gente sabe definir essa multiplicidade de interseção como sendo a ordem do zero correspondente da resultante. E aí a gente define dessa forma. Então, se Q pertence a F interseção G, a gente usa a resultante, a ordem do zero da resultante para definir a multiplicidade. E o que a gente tem que verificar aqui para poder... então, o que a gente tem que verificar é que essa definição ela não depende da escolha do ponto P e da transformação projetiva φ. Então, devemos verificar
que essa definição não depende das escolhas de P, do ponto P, e da transformação projetiva φ. Isso aqui, de fato, na verdade, vai ser... a gente vai ter um certo trabalhinho para mostrar isso daqui, mas isso é uma coisa, eu vou deixar isso então para a próxima aula. A gente vai fazer, ou pelo menos eu vou dar uma ideia de como é que a gente faz essa verificação. Ok, alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não, a gente então, amanhã a gente não tem aula. Dia 20 de janeiro é feriado na cidade do Rio de Janeiro, então amanhã a gente não tem aula, a gente volta a se reunir na terça-feira da semana que vem, mas eu deixei já no Google Classroom a primeira lista de exercício. Então a primeira lista eu coloquei hoje de manhã lá, tem alguma parte, uma primeira parte que são exercícios do livro do Israel, que trata o que basicamente o que a gente viu até esse ponto aqui do curso, que vocês não precisam entregar, mas é bom vocês fazerem. Por exemplo, deixei alguns exercícios para vocês calcularem explicitamente resultantes, calcular pontos de interseção de curvas usando essas técnicas. E alguns exercícios eu pedi para vocês escreverem e entregarem até o dia 31 de janeiro. Então, vocês que têm monitoria também, podem aproveitar a monitoria para tirar dúvida das listas, e tem uns 10 dias ainda para fazer essa lista. Ok, então bom feriado para todas e todos. Se cuidem para a gente poder estar junto aqui novamente na terça-feira que vem. E bom fim de semana também.